Olá, estudante de anatomia humana, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal de anatomia do professor Gustavo Cura. Na videoaula de hoje, vamos estudar algumas estruturas do sistema respiratório que estão localizadas no interior do tórax, ou seja, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões. Primeiramente, todas as estruturas que estão sendo estudadas na aula de hoje localizam-se dentro da cavidade torácica. A cavidade torácica apresenta 3 compartimentos. 2 compartimentos da cavidade torácica estão posicionados nas laterais. Estes compartimentos posicionados nas laterais do tórax são as cavidades pulmonares ou cavidades pleurais. E no centro do tórax localizamos um compartimento denominado de mediastino, que é o espaço existente entre os 2 pulmões. Estamos observando agora uma figura onde conseguimos identificar a cavidade pleural esquerda, bem como identificamos a cavidade pleural direita. Entre as 2 cavidades pleurais, localiza-se um espaço mediano, o mediastino, o qual apresenta no seu interior os pulmões, a traqueia, o timo, esôfago. Nesta figura, observamos a presença de um corte no pulmão direito e através deste corte realizado no pulmão direito, identificamos a cavidade pleural direita. Nestas imagens de cadáver, conseguimos identificar a presença de cada lado do tórax, da cavidade pleural, que apresenta no seu interior a presença dos pulmões, e entre as 2 cavidades pleurais localizamos o espaço que denominamos de mediastino. Na figura ao lado, observamos que os pulmões foram retirados das cavidades pleurais, então há um espaço vazio no interior das cavidades pleurais, e resta aqui a presença do mediastino com as estruturas que estão dispostas no mediastino, como por exemplo o coração, seus vasos da base, a traqueia, o esôfago e também o timo. Traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso exclusivo para a passagem do ar que mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Ao longo de sua extensão, a traqueia prolonga-se da margem inferior da cartilagem cricoidea da laringe até uma bifurcação, e esta bifurcação da traqueia dá origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. Na formação da traqueia, verificamos a presença de mais ou menos 20 anéis incompletos de cartilagem do tipo hialina. Portanto,
Nesta figura de corte transversal, estamos observando um anel traqueal, e o que percebe-se deste anel traqueal é que este, na parte posterior, é incompleto. Portanto, os anéis traqueais caracterizam-se por serem estruturas com um formato semelhante à letra C e que posteriormente o anel traqueal é incompleto. A porção fechada do anel traqueal protege a superfície anterior e também as superfícies laterais da traqueia. A porção posterior, que não apresenta cartilagem, está voltada para o esôfago. Desta forma, como as cartilagens da traqueia são incompletas, a parte posterior da traqueia pode facilmente mudar o seu formato durante a deglutição, permitindo a passagem de grandes massas de alimento ao longo do esôfago. Estamos observando nas presentes figuras a esqueletopia da traqueia, ou seja, o início e o término da traqueia, a posição da traqueia em relação ao nosso esqueleto. Observamos na presente figura que a traqueia inicia ao nível da sexta vértebra cervical e estende-se até o nível da quinta vértebra torácica. Observamos na presente figura que a traqueia termina ao nível da quinta vértebra torácica, onde bifurca-se para formar os brônquios principais, direito e esquerdo. Nesta figura, estamos observando um corte transversal que passou pela traqueia. Observamos a presença de várias estruturas que entram na composição da traqueia. Como comentei anteriormente, a traqueia é formada por anéis de cartilagem hialina, e esta cartilagem do tipo hialina, que forma a traqueia, posteriormente o anel de cartilagem não se fecha, portanto, as cartilagens traqueais são incompletas na parte posterior. Observamos internamente a presença de uma túnica mucosa, o revestimento interno da traqueia, e na parte posterior da traqueia, na porção aberta da traqueia, vamos verificar a presença de músculo liso, o músculo traqueal. A contração do músculo traqueal altera o diâmetro da cavidade da traqueia, modificando sua resistência ao fluxo de ar. Observamos também na presente figura, posteriormente ao músculo traqueal, a presença do músculo esofágico. Desta forma, observamos posteriormente à traqueia a presença do esôfago.
A traqueia termina em uma bifurcação, e a bifurcação da traqueia localiza-se na altura da quinta vértebra torácica, que equivale mais ou menos à altura do ângulo external. Convém lembrar que o ângulo external é a junção do manúbrio com o corpo do externo, onde o manúbrio e o corpo do externo se articulam, forma-se um ângulo que denominamos de ângulo external. Observamos no término da traqueia a presença de uma bifurcação. A bifurcação da traqueia dá origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. Nesta figura, observamos uma característica do brônquio principal esquerdo, onde este está cruzando inferiormente ao arco aórtico. Desta forma, o brônquio principal esquerdo apresenta-se mais longo do que o brônquio principal direito. Estamos observando agora uma série de relações topográficas que a traqueia mantém quando esta está transitando pelo mediastino. Observamos na presente figura a presença do esôfago localizado posteriormente à traqueia. Na presente figura, conseguimos verificar também a presença do esôfago que está fixado na parte posterior da traqueia. Observamos também, na região da bifurcação da traqueia, a presença da artéria aorta posicionada à esquerda da traqueia. Convém lembrar que a bifurcação da traqueia vai formar os brônquios principais e o brônquio principal esquerdo está transitando inferiormente ao arco aórtico. Nesta representação está claro a presença do esôfago fixado na porção posterior da traqueia. Quando a traqueia sofre uma bifurcação, esta vai formar os brônquios principais, também conhecidos como brônquios primários. Observamos na presente figura de cadáver a presença do brônquio principal direito e também a presença do brônquio principal esquerdo. Convém destacar que os brônquios principais situam-se fora dos pulmões e são denominados brônquios extrapulmonares, pois estão localizados fora dos pulmões. Vamos verificar agora as características anatômicas que diferem o brônquio principal direito do brônquio principal esquerdo. Destacando que o brônquio principal esquerdo necessita cruzar o arco aórtico. Desta forma, o brônquio principal esquerdo é mais longo em comparação ao brônquio principal direito.
Mas vamos tomar como referência comparativa as características do brônquio principal direito. Observando a presente figura, identificamos que o brônquio principal direito é mais verticalizado, ou seja, está mais apontado para baixo. Na presente figura também é possível verificar que o brônquio principal direito é mais calibroso, ele é mais grosso do que o brônquio principal esquerdo. E o brônquio principal direito é curto em relação ao brônquio principal esquerdo. Estamos verificando agora uma figura de bronquioscopia exatamente no ponto onde a traqueia termina. No local onde a traqueia termina, esta sofre uma bifurcação. Na bifurcação da traqueia, verificamos internamente a presença de uma crista interna que foi proporcionada, ou melhor, que é proporcionada pelo último anel traqueal. Esta crista interna, localizada na bifurcação da traqueia, denominamos de carina. Convém destacar que a mucosa da região da carina é muito sensível para desencadear o reflexo da tosse. Ou seja, se você aspirar algum corpo estranho, este, quando bate na mucosa da região da carina, desencadeia o reflexo da tosse para que este corpo estranho venha a sair do interior das vias aéreas inferiores. Nesta imagem, fica claro que o brônquio principal direito é mais verticalizado e mais calibroso. Bom, como vimos, as estruturas estudadas até agora, traqueia e brônquios principais, localizam-se fora dos pulmões. As demais estruturas das vias aéreas adentram no interior dos pulmões. Portanto, o objetivo agora é falarmos dos pulmões. Estamos observando uma imagem onde verificamos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Primeiramente, identificamos que o pulmão direito é um pouco maior que o pulmão esquerdo, porque o pulmão esquerdo cede um pequeno espaço onde está alojado o nosso coração. Quanto à localização dos pulmões, estes estão situados no tórax, estão posicionados lateralmente no tórax, no interior da cavidade pleural. Observamos uma cavidade pleural esquerda e uma cavidade pleural direito, local que abriga os pulmões. Quando pensamos no formato, na forma dos pulmões,
este pode ser considerado semelhante a um cone. Desta forma, um cone apresenta uma região mais larga, que denominamos de base, e o cone apresenta uma ponta, que vamos denominar de ápice. Se os pulmões têm um formato de cone, conseguimos identificar nos pulmões uma parte larga, que denominamos de base, e uma ponta, que denominamos de ápice. Portanto, cada um dos pulmões apresenta uma base e um ápice. O ápice de cada um dos pulmões, durante uma inspiração, ultrapassa o nível da primeira costela. Na presente figura, estamos visualizando a primeira costela, onde é possível identificar que o ápice do pulmão, durante a inspiração, ultrapassa o nível da primeira costela. Já a base de cada um dos nossos pulmões está depositada, está direcionada para o músculo diafragma. Faces pulmonares. Conseguimos identificar nos pulmões a presença de 3 faces: face costal, face diafragmática e face mediastinal. A face costal, como o próprio nome está indicando, direciona-se para as costelas, cartilagens costais e também para o osso externo. Observamos nas figuras uma certa curvatura na face costal dos pulmões, curvatura esta proporcionada pelo formato das costelas. Uma vez que a face costal está direcionada para as costelas, a face costal dos pulmões adquire um formato curvado, adquire uma impressão deixada pelas costelas. A face mediastinal dos pulmões está direcionada para o mediastino. Na face mediastinal, vamos identificar uma série de impressões deixadas nos pulmões pelas estruturas que encontram-se no mediastino. Nesta região, observamos a impressão cardíaca deixada pelo coração, como também observamos no pulmão esquerdo a presença da impressão aórtica deixada pela artéria aorta. No pulmão direito, identificamos também uma impressão esofágica deixada pelo esôfago. Portanto, a face mediastinal dos pulmões vai apresentar diversas impressões
deixadas pelas estruturas que estão nas adjacências. Estamos verificando agora a face diafragmática. A face diafragmática, como o próprio nome está indicando, é a face pulmonar que está direcionada para o músculo diafragma. Observamos o formato de cúpula do músculo diafragma impresso na face diafragmática dos pulmões. Convém destacar que a face diafragmática dos pulmões também é conhecida como sendo a base dos pulmões. Então, utilizamos o termo base ou face diafragmática para representar um mesmo local. Na face mediastinal, vamos encontrar uma região de entrada e saída de estruturas anatômicas, a qual denominamos de hilo pulmonar, ou raiz do pulmão, No hilo pulmonar estão adentrando nos pulmões os brônquios lobares, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Também adentra pelo hilo pulmonar a inervação do pulmão e encontramos também no hilo pulmonar a presença de vasos linfáticos. Cada um dos pulmões vai apresentar uma divisão em lobos. Um lobo pulmonar caracteriza-se por ser uma grande área. Observamos no pulmão direito a presença de 3 lobos e observamos no pulmão esquerdo a presença de 2 lobos. Quem divide os pulmões em lobos são as fissuras. Entende-se por fissura uma canaleta profunda. Portanto, estas canaletas encontradas na superfície do órgão denominamos de fissura, e as fissuras separam, dividem os pulmões em lobos, que são grandes áreas. O pulmão direito apresenta um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Já o pulmão esquerdo vai apresentar um lobo superior e um lobo inferior. O pulmão esquerdo é dividido em lobo superior e lobo inferior através de uma fissura que encontra-se no sentido oblíquo. Portanto, a fissura oblíqua do pulmão esquerdo divide o pulmão esquerdo em um lobo superior e um lobo inferior. No pulmão direito, quem divide o lobo superior do lobo médio é esta fissura que posiciona-se horizontalmente. A fissura horizontal do pulmão direito separa o lobo superior
do lobo médio. Ao passo que a fissura oblíqua do pulmão direito separa o lobo médio do lobo inferior. Esta fala que fiz anteriormente está esquematizada da seguinte forma. Vejamos. O pulmão direito apresenta 3 lobos. Entre o lobo superior e o lobo médio, encontramos a fissura horizontal. Entre o lobo médio e o lobo inferior, encontramos a fissura oblíqua no pulmão direito. No pulmão esquerdo, entre o lobo superior e o lobo inferior, encontramos a fissura oblíqua separando o lobo superior do lobo inferior no pulmão esquerdo. Observamos na presente figura as diversas ramificações que ocorrem com os brônquios dentro e fora dos pulmões. Os brônquios principais e seus ramos formam o que chamamos de árvore bronquial. Esta figura é uma preparação anatômica onde foi injetado um polímero no interior das vias aéreas. Este polímero se solidificou e posteriormente o pulmão foi corroído em ácido. Desta forma, obtivemos a representação da árvore bronquial, que é composta pelos brônquios principais e toda a ramificação dos brônquios no interior do pulmão. Brônquios lobares, também conhecidos como os brônquios secundários. Os brônquios lobares penetram no pulmão através do hilo pulmonar, portanto são denominados de brônquios intrapulmonares. A partir dos brônquios lobares, os demais brônquios e bronquíolos estão posicionados no interior do pulmão, portanto são brônquios intrapulmonares. Estamos verificando uma figura onde a traqueia bifurca-se em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Observamos que o brônquio principal direito ramifica-se para formar 3 brônquios lobares. Cada brônquio lobar vai direcionar o ar para o interior de um lobo pulmonar. O pulmão direito apresenta 3 brônquios lobares: o brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. Ao passo que o pulmão esquerdo vai apresentar 2 brônquios lobares, o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior, cada um destinado a suprir de ar um dos 2 lobos pulmonares do pulmão esquerdo. Os brônquios lobares
se ramificam, formando os brônquios segmentares, também chamados de brônquios terciários. Os brônquios segmentares localizam-se dentro dos pulmões, portanto, são brônquios intrapulmonares. Os brônquios segmentares são destinados a suprir de ar cada um dos segmentos pulmonares. O pulmão é dividido em lobos, e os lobos apresentam unidades menores, que são os segmentos broncopulmonares, e os brônquios segmentares suprem de ar cada um dos segmentos broncopulmonares dos pulmões direito e esquerdo. O pulmão direito vai apresentar 10 brônquios segmentares, suprindo os 10 segmentos broncopulmonares do pulmão direito. O pulmão esquerdo apresenta mais ou menos 9 brônquios segmentares. Cada um dos 9 brônquios segmentares do pulmão esquerdo supre de ar os segmentos broncopulmonares do pulmão esquerdo. Segmentos broncopulmonares. Cada lobo do pulmão pode ser dividido em unidades menores, denominadas segmentos broncopulmonares. Cada segmento consiste em tecido pulmonar associado a um único brônquio segmentar. Os segmentos broncopulmonares são nomeados de acordo com os brônquios segmentares a eles associados. Estamos observando na presente figura uma preparação anatômica onde foi introduzido no interior de cada brônquio segmentar um corante, e este corante marcou cada um dos segmentos broncopulmonares supridos pelo determinado brônquio segmentar. No pulmão direito, no lobo superior, vamos encontrar 3 segmentos broncopulmonares suprindo o lobo superior do pulmão direito, que são eles: segmento apical, posterior e anterior. O lobo médio do pulmão direito é suprido por 2 segmentos broncopulmonares, o segmento medial e o segmento lateral. O lobo inferior do pulmão direito é suprido por 5 segmentos broncopulmonares, o segmento superior, o segmento basilar lateral, o segmento basilar medial, o segmento basilar posterior e o segmento basilar anterior. O pulmão esquerdo apresenta no seu lobo superior 4 segmentos broncopulmonares.
o apical posterior, o anterior, o lingular superior e o lingular inferior. Já o lobo inferior do pulmão esquerdo apresenta 5 segmentos broncopulmonares: o segmento superior, o segmento basilar medial, o segmento basilar posterior, o segmento basilar anterior e o segmento basilar lateral. Lembrando que cada um dos segmentos broncopulmonares recebe ar proveniente de um determinado brônquio segmentar. Os brônquios segmentares se ramificam. Quando os brônquios segmentares se ramificam, ocorre o surgimento dos bronquíolos. Cada brônquio segmentar ramifica-se diversas vezes no interior do segmento broncopulmonar, originando aproximadamente 6.500 bronquíolos terminais menores. Estamos observando na presente figura um brônquio segmentar se ramificando em bronquíolos. E os bronquíolos se ramificam várias vezes. Observamos na presente figura um brônquio segmentar se ramificando, vários bronquíolos condutores que se ramificam para formar os bronquíolos terminais, e estes se ramificam formando os bronquíolos respiratórios, e os bronquíolos respiratórios se ramificam formando os ductos alveolares, que alcançam os sacos alveolares e os alvéolos. Estamos observando agora uma figura onde identificamos a presença de um bronquíolo terminal que se ramifica formando bronquíolos respiratórios. Identificamos, portanto, na presente figura, que os bronquíolos respiratórios estão conectados aos alvéolos de forma individual, ou os bronquíolos respiratórios conectam-se a alvéolos múltiplos, como observamos na parte inferior da imagem. Os bronquíolos respiratórios são conectados aos alvéolos de forma individual e a múltiplos alvéolos. Aqui observamos então múltiplos alvéolos ao longo de regiões que denominamos de ductos alveolares. Então aqui encontramos um ducto alveolar que está conectado a vários alvéolos, e essa junção de vários alvéolos vamos denominar de saco alveolar. Convém lembrar que os alvéolos são a unidade funcional dos pulmões, local onde ocorrem as trocas gasosas. Cada pulmão contém aproximadamente 150 milhões de alvéolos, o que confere ao pulmão uma aparência aberta
e esponjosa. Vasos gerais dos pulmões. Adentram e saem dos pulmões vários vasos. São considerados vasos gerais dos pulmões aqueles que pertencem à pequena circulação, ou seja, aqueles vasos que fazem a conexão do coração com os pulmões. Na presente imagem, estamos identificando a artéria troncopulmonar, que bifurca-se nas artérias pulmonares direita e esquerda. Observamos que as artérias pulmonares direita e esquerda estão adentrando nos pulmões através do hilo pulmonar. As artérias pulmonares levam até os pulmões sangue desoxigenado. Observamos na presente figura a presença dentro dos pulmões das veias segmentares que drenam para as veias pulmonares. Há dentro de cada pulmão duas veias pulmonares. Esta que estamos observando são as veias pulmonares esquerdas e no pulmão direito as veias pulmonares direitas. As veias pulmonares drenam o sangue oxigenado do interior do pulmão e levam até o átrio esquerdo. Portanto, os vasos gerais dos pulmões são aqueles pertencentes à circulação pulmonar. As artérias pulmonares levam sangue desoxigenado até os pulmões e as veias pulmonares drenam o sangue oxigenado proveniente dos pulmões até o átrio esquerdo do coração. Os vasos próprios dos pulmões são aqueles responsáveis pelo suprimento sanguíneo do tecido pulmonar. O suprimento sanguíneo do tecido pulmonar é realizado através das artérias bronquiais. As artérias bronquiais irrigam o tecido pulmonar. Observamos as artérias bronquiais originando-se da aorta torácica, bem como algumas artérias bronquiais originam-se das artérias intercostais posteriores. A drenagem venosa do sangue que supriu de oxigênio o tecido pulmonar é realizado pelas veias bronquiais. Observamos na presente figura a veia bronquial esquerda e a veia bronquial direita. As veias bronquiais drenam o sangue desoxigenado proveniente dos pulmões para as veias ázigo e hemiázigo, bem como parte do sangue da circulação própria dos pulmões retorna para a circulação sistêmica através das veias pulmonares.
Os pulmões são revestidos por uma membrana serosa, por uma túnica serosa, que denominamos de pleura. A pleura pode ser dividida em pleura parietal, que reveste as paredes do tórax, o músculo diafragma e as estruturas do mediastino. Já a pleura visceral está aderida na víscera, está aderida no pulmão. Entre a pleura parietal e a pleura visceral, encontramos uma cavidade, a cavidade pleural, que apresenta uma fina lâmina de líquido pleural produzido no tecido das pleuras. Nesse sentido, o líquido pleural recobre as superfícies pleurais e esta camada úmida e viscosa de líquido pleural reduz o atrito entre as pleuras parietal e visceral durante a respiração. Observamos na presente figura que a pleura parietal foi removida nesta região do pulmão. Observamos uma janela que foi realizada na pleura parietal e ao rebatermos esta pleura parietal, encontramos na profundidade os pulmões que apresentam na sua superfície uma camada de pleura visceral. Na imagem ao lado, a cavidade pleural foi aberta, ou em outras palavras, a pleura parietal foi seccionada e assim visualizamos os pulmões revestidos pela pleura visceral. Nesta figura de corte transversal que passou pelo tórax, estamos observando a pleura parietal, bem como a pleura visceral. Entre as duas pleuras, identificamos a presença da cavidade pleural que contém uma fina lâmina de líquido pleural. Em resumo, a pleura parietal está recobrindo as paredes do tórax, a superfície superior do músculo diafragma, bem como as estruturas que estão direcionadas para o mediastino. Já a pleura visceral está intimamente aderido na víscera, intimamente aderida no tecido pulmonar. E a cavidade pleural é o espaço milimétrico entre a pleura visceral e a pleura parietal. A pleura parietal apresenta 4 paredes, portanto, há uma divisão da pleura parietal em 4 paredes. A porção superior da pleura parietal denominamos de cúpula da pleura. A porção da pleura parietal que está direcionada para as paredes do tórax denominamos de parte costal da pleura parietal. A porção da pleura parietal que está direcionada para o músculo diafragma denominamos de parte diafragmática da pleura parietal. E a porção da pleura parietal que está direcionada para o mediastino denominamos de parte mediastinal da pleura
parietal. Na presente figura, visualizamos em azul a cúpula da pleura. Em verde, visualizamos a parte costal. Em laranja, a parte diafragmática. E em amarelo, a presença da parte mediastinal da pleura parietal. Em resumo, as paredes da pleura parietal apresentam uma divisão onde estas são subdivididas em 4 partes. Durante a expiração, quando o pulmão é esvaziado, o tecido pulmonar não ocupa todas as partes da cavidade pleural e assim identificamos a presença de alguns recessos na cavidade pleural. Definimos recessos como espaços da cavidade pleural. Entre as partes costal e mediastinal da pleura parietal, encontramos o recesso costo-mediastinal. Entre as partes costal e diafragmática da pleura parietal, encontramos o recesso costodiafragmático. Portanto, na imagem de vista anterior, encontramos em ambos os pulmões os recessos costomediastinais que encontram-se entre as partes costal e mediastinal da pleura parietal, e nesta imagem de vista posterior observamos os recessos costodiafragmáticos, que são espaços existentes entre as partes costal e diafragmática da pleura parietal. Então, recessos são locais onde o tecido pulmonar não está ocupando a cavidade pleural durante a fase da expiração. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal de Anatomia do Professor Gustavo. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Até a próxima videoaula. Um forte abraço do Professor Gustavo Cura.